E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Gonçalves, consultor jurídico. E estou aqui para falar para vocês um pouquinho agora sobre processo civil, o que eu chamo de engenharia da citação. Vamos falar sobre o Instituto da Citação, rapidão, tá? E qual a importância dele para o direito, né, em geral e para o processo em particular. Bom, eu chamo de engenharia da citação esse assunto porque a citação ela é tão fundamental num processo que não é exagero dizer que não existe processo sem citação, né? Sem delongas processuais, teorias processuais, vou direto ao assunto de forma prática, objetiva e sintética, como você já conhece. Veja bem, no atual Código do Processo Civil 2015, a Lei 13.105 de 2015, no artigo 15 está escrito lá que o CPC 2015, o vigente, portanto, que está em vigor, ele tem aplicação subsidiária, tá, aos processos trabalhistas, eleitorais ou administrativos, tá? Ele tem aplicação subsidiária aos processos trabalhistas, eleitorais ou administrativos. Então, no que couber, no que a CLT silenciar, o Código Eleitoral silenciar, tá, ou a lei do processo administrativo federal, que é aplicado por analogia no estadual e municipal, silenciar, é possível aplicar o Código de Processo Civil, tá? Os institutos, as soluções do Código de Processo Civil 2015. A pergunta que surge é a seguinte: e o artigo 2015 não tem processo penal, ele não fala aqui que o CPC será aplicado subsidiariamente aos processos penais, né? O CPP, o Código de Processo Penal. Aí surge aí aquela divergência no direito, né? Alguns acham que sim, outros acham que não e tal. Então, basicamente, tem os que acham que o rol aqui é exemplificativo, ele só está exemplificando e cabe em outros processos também, e outros que acham que o rol é exaustivo, tá? Já tem posicionamento aí do STJ no sentido de que, do Superior Tribunal de Justiça, de que esse rol é exemplificativo, tá? Então, aplica-se também, mesmo agora com o novo Código do Processo Civil 2015, o CPC aos processos penais também, né? Então, o Código do Processo Civil, o CPC é aplicado subsidiariamente ao processo penal. Bom, tem que lembrar de uma coisa, né? Rapidão assim. O que é a jurisdição? A jurisdição é o poder dever do Estado de aplicar direito ao caso concreto, resolvendo o litígio e dizendo quem tem direito entre as partes, tá? Basicamente é isso. E o processo? O processo, né, a ação é o meio pelo qual as partes acessam a jurisdição através do processo. Então o processo ele é essa ponte, tá? A pessoa entra com uma ação lá na teoria geral do processo lá, né? A pessoa entra com a ação e ela vai bater na porta da jurisdição, no poder judiciário, através do processo. O processo na verdade é uma liturgia, é um conjunto, um mar de procedimentos que devem ser observados para que o direito possa ser entregue no final das contas, o Estado, na pessoa do judiciário, possa dizer quem está certo, tá? Agora, o ponto fundamental aqui que você tem que entender é o seguinte, olha só, para o processo iniciar, é fundamental a citação. A citação é o ato jurisdicional, né, que tem como fonte o juiz, que manda que os agentes do Estado, tá, ou o Estado de alguma maneira, comunique a pessoa que está sendo processada que ela está sendo processada, que tem alguém processando ela, civilmente, trabalhista, criminalmente no processo penal, administrativamente. A pessoa precisa ser citada. Ela precisa ser citada. Isso é um direito fundamental. Eu vou mostrar mais abaixo, está inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, direito internacional. Isso aqui supera a Constituição Federal, tá? É um direito humano fundamental a pessoa saber que está sendo processada. Caso contrário, nós temos o quê? Nós temos exceção, nós temos um regime de exceção, nós temos um regime de perseguição, nós temos um regime corporativista de perseguição que vai atender sempre o interesse de alguns, de meia dúzia ou de alguém que tem um pouco mais de dinheiro ou influência política ou social. Então a citação é um desses direitos fundamentais, assim como o direito de ir e vir, amparado pelo Instituto do Habeas Corpus, tá claro? Então a citação, entenda isso, ela é o direito fundamental que a pessoa tem de saber que está sendo processada, e isso tem que ser formalmente comprovado pelo Estado, tá? Esse é um ônus do Estado, tá? E de quem processa também citar a pessoa. Muito bem, no processo civil
tá? No atual CPC 2015, a citação está lá nos artigos 238 e 239. E se não citar? E não citar, é nulidade. Ela pode ser absoluta ou relativa, mas em regra, se não tem citação, a nulidade é absoluta. Tá? O processo ele é nulo, tem que ser declarado nulo e começar de novo do zero. Tá? Não é possível você expropriar bens de uma pessoa, cobrar uma pessoa de uma dívida, cobrar uma pessoa por um crime que ela cometeu, se ela não sabe que está sendo processada e não tem direito a se defender. Ok? Então aqui é 238 e 239 seguintes do CPC. Fala lá sobre a citação. Basicamente, se você não é citado, se o indivíduo não é citado, a pessoa não é citada, o processo não existe. No processo do trabalho, lá na CLT, está aqui no artigo 841, parágrafo 1º, né? O 841 e o parágrafo 1º. Está lá no 841 da CLT. O juiz do trabalho ele tem que mandar uma notificação, uma comunicação para o indivíduo para saber que ele está, para comunicar a ele que ele está recebendo uma reclamação trabalhista, que ele está sendo processado. Tá? E isso é um requisito fundamental de validade do processo. Ele precisa saber que ele está sendo processado. Tá? Bom, e no processo penal nós temos lá diversos dispositivos, mas basicamente o 396, né, que fala do procedimento sumário e ordinário. O juiz tem que mandar comunicar, mandar intimar o indivíduo que ele está sendo processado. Tá? E o 363 também fala aí da questão da intimação, né, da questão da citação. Tá? Então, é o ato pelo qual o indivíduo sabe que o Estado, no processo penal, na imensa maioria das vezes representado pelo Ministério Público, né, porque é o dono da ação penal, né, o dominus litis, então ele processa o indivíduo e o indivíduo, a pessoa, o cidadão, tem que saber que ele está sendo processado pelo Ministério Público, que aí, teoricamente, vai representar a sociedade. Tá? Então, tanto no processo civil, processo de trabalho, o processo penal e outros processos também, eleitoral, todos eles, administrativos, tributários, a citação é fundamental. Estou citando os 3 principais pilares aqui, civil, trabalho e penal. Processo civil, processo penal, processo de trabalho. Tem que ter citação, se não tiver nulo. O indivíduo tem que saber que ele está sendo processado, ou tem que saber, tem que ser notificado do teor de uma decisão, tem que ter notificado do que está acontecendo no processo. Tá? Agora, a citação é o primeiro ato, é o ato inicial. Okay? Então, se não há citação, não há processo. Então, se não citar o cara, não começa o processo? Isso mesmo, não começa nunca o processo. Beleza? Muito bem. Olha só, no CPC 2015, a citação, ela fala basicamente lá no artigo 246, que a citação pode se fazer por carta, né? Correio, manda uma carta lá pro cara, oficial de justiça pode citar por hora certa também, isso aqui é discutível, né? Quer dizer, o cara não tá, ele vai 2 vezes lá ao oficial de justiça, aí ele fala, vou citar por hora certa. Quem tem que requerer isso é a parte contrária, né? A parte que está processando. Daí isso aqui é discutível porque é fictício, né? Porque o oficial de justiça vai lá, o cara não tá, ele vai lá, fala com o vizinho, fala com alguém da família, ele tem que falar com alguém que conhece o cara, que sabe que o cara mora ali. Né? Mas se ninguém conhece o cara, nem o vizinho, nem a mãe, nem ninguém, não conhece o cara, ou não tem ninguém na casa, fica difícil. Mas existe a figura da citação por hora certa. Então a primeira é carta, depois o oficial de justiça, tá? Depois tem a citação por meio eletrônico, definido em lei. Tem que ter lei aqui, tem que ter lei que regulamenta a citação por meio eletrônico. Não adianta ficar mandando WhatsApp pro cara e o cara receber. Tem que ter lei, diz o Código de Processo Civil, artigo 246. E que mais? E também tem o 246 do CPC 2015, fala lá citação pessoal, né? É o idiota que vai até o fórum, né? Amigo, se você tem um processo, meu Deus do céu, se você tem um processo civil ou criminal, não vai assuntar no fórum, contrata o advogado, cara, né? Existem casos por aí que o cara lá se acha bonitão, tá certo? Porque fez um semestre de direito, o cara vai lá no fórum, deixa eu ver meu processo, amigo, a hora que o escrivão vier e falar, você é o fulano de tal, você está citado, banana, você está citado, entendeu? O processo começou contra você, você pode viajar depois desse momento aí, mas você já está citado, o processo começou, ok? Tá? Mas o 246 fala isso, citação por carta, oficial de justiça, eletrônico, né? Tem que ser definido em lei isso aí, e o mais fundamental de todos para nossa vídeo aqui, para nossa análise de hoje é o edital. Por quê? Porque a citação do edital é aquela que se faz quando você não acha o cara, tá? Não achou o cara. Então, o processo não começa sem citação, é um direito fundamental ao contraditório, ampla defesa devido ao processo legal.
No processo civil, o que acontece? Se não consegue citar o cara, o artigo 256 fala do processo de citação por edital. O que é a citação por edital? O juiz vai lá, publica num jornal ou na porta do fórum de forma totalmente fictícia, por esse edital o fulano está citado. Mas você concorda que isso é uma violação fundamental à Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao artigo 5º 55 da Constituição? Sim, é. Por quê? Porque o indivíduo não é fictício isso aqui. O cara não sabe que está sendo citado, não sabe que tem um processo contra ele, não sabe formalmente. Por isso que para se chegar na citação por edital tem que se esgotar todas as outras tentativas e vias de citação, por carta, por oficial de justiça, até mesmo talvez por meio eletrônico. Tem que esgotar, e não pode mandar uma vez não, tem que mandar 1, 2, 3 cartas, 4 cartas, 5 cartas, oficial de justiça tem que ir 1, 2, 3 vezes, tá? Não é assim não é festa, citação por edital não é festa, porque se o juiz sair citando direto por edital, facilmente um tribunal de justiça em segundo grau, ou superior tribunal de justiça, ou o Supremo Tribunal Federal, vai anular isso aí. Por quê? Porque é um direito fundamental que está sendo violado, o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao processado poder dar a versão dele. Okay? No Código do Processo Civil, a citação por edital está no artigo 256, no processo do trabalho está na CLT 841, parágrafo 1º, e no Código do Processo Penal, no 396, parágrafo único. Só que veja, no processo penal, o buraco é mais embaixo. Por quê? Olha só, o 396, ele diz o seguinte, isso aqui vale para o procedimento ordinário e sumário. O prazo para a defesa flui a partir do comparecimento pessoal do réu ou do advogado, mesmo citado por edital. Não conseguiu achar o cara? Cita por edital. Só que o prazo para o cara defender, o prazo dado pelo Código do Processo Penal para o réu se defender, conta a partir do comparecimento pessoal. Por que o Código do Processo Penal pôs isso lá? Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, que é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental, não pode ser violado. Tá? Sem citação, está violada a Constituição Federal, meu amigo, minha amiga. O que especificamente? O artigo 5º, inciso 55, em processo judicial administrativo, são garantidos o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Não citou, então tá bom, não estou achando o cara aqui, fui 2 vezes lá, já vou mandar citar por edital e começa o processo e ele que se exploda. Muito bem, num regime democrático, qualquer juiz, qualquer desembargador, qualquer ministro que tem o mínimo de bom senso e conhecimento jurídico vai anular, vai declarar nulo esse processo desde o começo. Não é assim não que se faz direito, não é assim que se busca a justiça, de forma arbitrária, tá? Esse artigo 5º 55, artigo 5º inciso 55, ele está amparado no artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala justamente que qualquer pessoa que está sendo processada ou acusada tem direito a dar a sua versão, o seu ponto de vista, a sua defesa, contradizer, ok? Ter um devido processo legal, oferecendo contraditório e apresentando ampla defesa. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, suplanta, supera, extravasa a própria Constituição Federal do Brasil. Bom, no processo penal especificamente, o que acontece? As posições do STJ e STF. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo sobre os atos do processo gera nulidade. Então, se não tem intimação pessoal da Defensoria ou do defensor dativo, tá, sobre o que está acontecendo, os atos do processo, temos nulidade processual. Outro ponto. A nulidade decorrente de ausência de intimação pessoal ou pessoal ou por diário oficial da data de julgamento do recurso sujeita-se à preclusão. Ou seja, você tem que alegar, segundo o STJ, essa nulidade decorrente da intimação, falta de intimação para a data de julgamento de recurso no momento oportuno. Se passou daquele momento, você não tem mais direito a reclamar daquilo, precluiu, passou, não fala mais disso no processo. E terceiro, o defensor dativo que declinar expressamente da prerrogativa da intimação pessoal não pode arguir nulidade da comunicação por diário oficial. Então não faça isso. Se você é criminalista, não seja maluco. Não vai declinar expressamente da prerrogativa de intimação pessoal. E intimações só pessoal do réu ou, logicamente, do advogado. Especificamente o STF entende, tá, que em processo penal a citação por edital sem esgotamento de todas as vias gera nulidade do processo, inclusive em tribunal de júri, hein, tá? A citação por edital porque não consegue encontrar o réu ou alguma coisa assim,
gera nulidade absoluta do processo. Citação editalícia por edital sem esgotar todos os meios, isso tem que estar comprovado, esses esgotamentos, a tentativa de citar o réu por carta, por oficial de justiça, por diversas formas e durante diversas vezes, gera nulidade absoluta. O processo penal está inteirinho nulo, tem que começar de novo, desde o zero. É o posicionamento do STF. Valeu, muito obrigado, cuidado com o carteiro, cuidado com o oficial de justiça. Grande abraço, sem citação não tem processo. Até logo, a gente se vê.